Olá, pessoal, boa noite. Estamos aí iniciando uma live muito especial, entrevista com alunos, telemedicina na prática, nossa live de número 4, né, sobre esse tema. Estejam muito bem-vindos a essa série de lives especiais que antecedem o workshop Telemedicina na Prática. Aqui nós discutimos estratégias para ampliar o uso da telemedicina na prática, com segurança, e ampliar os seus atendimentos, mesmo que você esteja começando do zero. E eu sou Asdrubal, sou médico, especialista em medicina de família e professor universitário. E o tema de hoje é entrevista com aluno, telemedicina na prática e também vamos falar um pouco de telemedicina na cardiologia. Então, seja muito bem-vindo, Dr. Rubens Gabriel Teixeira Neto, nosso convidado de hoje. E antes do Dr. Rubens falar, eu vou fazer uma breve apresentação aqui do Dr. Rubens. Hoje eu vou fazer até um pouco formal, né? E o Dr. Rubens, né, é médico, especialista em cardiologia pela Associação Brasileira de Cardiologia e a AMB, Associação Médica Brasileira, e também tem especialização em clínica médica e cardiologia pelo Hospital Naval Marcílio Dias, ele que também foi médico da Marinha, certo, doutor Rubens? E graduado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, eu também estudei lá no Rio de Janeiro, né, mas em outra faculdade. Então, a gente tem muitas coisas aí também em comum, né, que o doutor Rubens estudou no Colégio Militar do Rio de Janeiro, isso eu coloquei no teu currículo agora, tá? E eu também estudei alguns anos depois, tá, doutor Rubens? E também, doutor Rubens também tem aí algumas experiências e aperfeiçoamento na área de medicina do esporte, pela Sociedade de Medicina Desportiva do Rio de Janeiro, e também foi médico, né, da Força de Paz da ONU, né, das organizações das Nações Unidas, em Angola, em 1997, e também recebeu a medalha da Força de Paz da ONU, das Organizações Unidas, em 1997, nos Estados Unidos. Certo, doutor Rubens? Então, foi também chefe do Serviço de Cardiologia e Ergometria do Hospital Naval de Brasília e o Hospital das Forças Armadas, né? Então, muito bem-vindo, doutor Rubens. Eu que agradeço demais aqui você estar conosco. E aí eu gostaria de deixar agora você se apresentar também um pouquinho aí para a nossa audiência. Prezados, uma boa noite, obrigado aí, professor Asdrubal, por esse privilégio, né, de estar contando um pouco da minha vida e experiência aí na telemedicina, né. Quando eu me formei na Faculdade de Medicina de Petrópolis, depois fiz pós-graduação em cardiologia lá no estado do Rio de Janeiro, né, de cardiologia. E aí, então, eu já fui formado, completei já 37 anos de formado, né. Sou mineiro lá de Itajubá, sou mineiro, e a família é grande, sou eu mais 10 irmãos, 7 mineiros, 3 cearenses e 2 cariocas. Então, aí a família cresceu muito. Então, além de cardiologia, fiz também ergometria, minha especialidade até chegou a médico, né? Há mais ou menos 30 anos que eu faço ergometria, e também mapa, manutenção da pressão arterial, ambulatorial da pressão arterial 24 horas, né? Então, também é minha área também. Então, eu sei que, no geral, mais assim, é isso aí. Tá. Certo. E hoje o doutor Rubens, depois dessa vida ali, né, de currículo extenso também, experiência, hoje você continua também atendendo aí em Brasília. Isso. Eu continuo atendendo. E agora também telemedicina. Telemedicina. Comecei a iniciar a telemedicina, eu dei muito ao professor Asdrubal, porque no início, eu comecei há uns 2 anos atrás, isso aí, bem no início da pandemia, então, início de 2020, início da pandemia, e aí eu tinha uma plataforma, quer dizer, um prontuário eletrônico que eu tinha adquirido, e aí comecei a fazer um pouquinho de telemedicina associado com outros aplicativos, mas aí comecei a atender mais os meus familiares. Então, minha família com uma extensa, cunhadas, ex-cunhadas, sobrinhos, sobrinho-netos, o total acho que deve chegar a 70 pessoas. É quase um plano de saúde, né?
isso, pessoal, subordinado a mim diretamente, no bom sentido. Então, aí, aí o único. Então, eu virei pediatra, pneumologista, tudo tinha direito, né? Eu sempre adorei clínica geral, clínica médica, né? Ou medicina interna. Então, a experiência boa que eu tive, marcou muito a vida, foi quando eu tive realmente em 97 na Força Espanhola em Angola. Foram 6 meses, então eu vi de tudo imaginável, impossível ali, e mais, sem contar na presidência da República, cheguei a rodar em total quase 47 países, né? Em total foram uns 8 ou 9 países africanos. Então eu cheguei a ver vários tipos de viroses, hantaviroses, e uma coisa assim, que valeu a experiência. E eu fui obrigado a quase devorar o livro famoso de tecnologia chamado Veronese, né? O famoso Veronese. Obrigado, mas eu adorei. Eu adoro medicina, essa parte de medicina interna, e cardiologia por extensão, porque também cardiologia eu tenho uma coisa chamada prolapso valvar mitral. Eu provavelmente herdei da minha mãe. Então, também tenho alguns irmãos também com prolapso. Então, acabei fazendo a cardiologia também. Aí, comecei a assistir no YouTube umas lives do professor Azul. Achei interessante. Aí teve um workshop, né, 3 lives. Achei muito interessante. E aí comecei a ver que realmente a plataforma, quer dizer, o prontuário eletrônico usado em alguns pacientes, poucos, mas também familiares, associado com o aplicativo com Skype, ou com o famoso com o WhatsApp, ou com o Zoom, o Google Meet, etc. Então, ele deixou muito a desejar, infelizmente, não os aplicativos, mas a minha plataforma que eu usei de controle eletrônico. Então, tive problemas, caía a conexão, não funcionava, demorava a consulta, mas esperava. Aí, quando eu comecei a fazer, eu falei, não, acho que eu tenho que fazer um curso nessa parte de telemedicina. Eu fiquei muito empolgado, né? Eu falei, não, vale a pena investir nesse curso. E aí comecei a fazer o curso, comecei a realmente achar super interessante, né, em vários aspectos, né? Coisas que eu, às vezes, desconhecia um pouco de legislação de proteção de dados, né, que era importante, muito importante. Então, a gente vê até que ponto é seguro, não é seguro, né? Então, eu ficava assim, meio resistente. E, lógico, e na minha parte, cardiologia, eu ficava um pouco com receio, às vezes, de atender, por causa de o quê? Do exame físico. Então, eu ficava um pouco um grande receio de vários médicos, né? Isso, é verdade. E como você foi se sentindo em relação a isso, conforme foi fazendo os seus atendimentos de telemedicina? Eu cheguei quando começou a atender, eu comecei a atender até, eu sou adepto do consultório híbrido, né? Quer dizer, presencial, a primeira consulta presencial e a segunda podia ser retorno, né? Retorno, simplesmente, acho que é mais tranquilo, sem comparação à primeira consulta. Então, teve um paciente que, vou até adiantar, que marcou muito a minha vida nesse ponto. Quando comecei a atender, eu fui chamar o paciente, jovem, e quando eu fui examinar, ele estava cheio de máscara, eu estava com uma, que era excelente, ele estava com 2 máscaras, muito nervoso, tenso. E como foi atender ele, conversei com ele, aí tudo bem, conversando qual o problema, e ele falava que estava com palpitação, às vezes com precordialgia atípica, né? E taquicardia, insônia. E ele falou que era muito ansioso, problema de insônia. Eu pensei, deve estar fazendo assim do pânico, provavelmente. Ele tem história na família. Então, conversando com ele, aí tudo bem. Aí, aquela amnésia rápida. E depois, quando eu fui examiná-lo, ele falou, não toque em mim, não. Por quê? Você pode passar vírus para mim. Estava bem ansioso com essa questão. O SARS-CoV-2. Então, tá certo. Eu falei, não, tudo bem. Ele ficou nervoso. Eu falei, não. Aí eu tive que ir mais a fundo na anamnese com ele. Porque eu queria esperto, não vai botar essa camisa em mim, não. Eu falei, não, eu posso ir em cima da camisa. Não, nem em cima da camisa. E eu falei, caramba, aí eu senti uma dificuldade com o paciente, né? Fazia tempo que eu não vi essa dificuldade. E foi tudo bem, manter calma, respirar fundo e paciência.
E eu fiquei até com receio, poxa, dar um desconto pro rapaz. E aí, posso mensurar a supressão arterial? Uma aparelho digital, eu pensei álcool já, está higienizado. E isso eu deixo. Aí deixou, mensurei a pressão dele, estava 14/9. Então, pensei assim, jaleco branco, né? Como os white coat, hypertension, né? Fundamental branco, né? Muito comum consultório. Então, eu falei, a frequência dele é quase 100. Falei, caramba, tá, adrenalina pura. E aí, conversando com ele, tranquilizei e tal. E aí, depois, aí eu tenho um problema que eu acho que é dele, da minha mãe ou do meu pai, do coração. Aí eu falei, caramba, como é que eu vou ver se tem soco ou não? Ou um barulho anômalo, cardíaco, né? Então, peguei, tá certo. Então, se não deixa, eu posso pedir exame que você faz para mim. Eu vou pedir até urgente para a colega minha. Eu faço. Eu falo, já fico feliz. Aí, pedi os exames para ele e tudo, e me tranquilizei ele, e realmente ele tinha síndrome do pânico, né? Então, até indiquei um colega psiquiatra para fazer um tratamento que ele precisava realmente, e estava muito tenso. Aí, aí chegou perguntou para mim, doutor, posso fazer uma pergunta? Assim, claro. O senhor faz telemedicina? Eu falei, olha, eu estou começando mais ou menos, porque eu prefiro telemedicina. E ele era geração Z, Z. Então, eu comecei a aprender a lidar com meus sobrinhos, barras também, enteados. Então, comecei a ler muitos artigos sobre essa geração Z. Então, interessante. Então, realmente, aí eu pensei, realmente, a praticidade. E aí falou, não, a gente vai fazer. Eu achava que ele nem ia mais retornar para mim. Né? Por surpresa, pedi o exame para ele, a gente demorou um pouco, mas depois ele retornou para mim e eu consegui fazer uma telemedicina com ele. Constrangedor num sentido, mas consegui fazer os exames e, por ironia, no ecocardiograma ele tinha um prolapso orbital. Então, ele tinha um prolapso. Eu contei para ele, olha, eu tenho isso aí, se quiser ler um artigo, tem um artigo publicado para mim na internet, sobre prolapso orbital, foi síndrome de Barro, ele descobriu, assim, mas fica tranquilo. Né? Então, tranquilizei ele. E aí tive que passar uma medicação, lógico, um beta-bloqueador para ele, para melhorar os sintomas dele, e melhorou bastante. E eu, com a ajuda do colega psiquiatra, presencial com o colega, a melhora dele foi praticamente quase 100%. Só para mim foi até um alerta interessante, eu falei, marcou muito. E depois eu comecei a tomar mais coragem e comecei a atender, lógico, meus familiares. Aí, minha irmã, prima, sobrinhas, etc. Então, às vezes, meus irmãos ficam nesse ínterim de 2 anos, praticamente, foram 14 irmãos com esse vírus que eu chamo vírus das trevas. Né? Eu vou chamar vírus das trevas. Para ficar falando dele, não, mas tudo bem. Então, os meus irmãos, eu acompanhei 14 irmãos. Só que meu irmão não conta para ninguém, não. Meu irmão não conta para outro irmão, não. Eu falei, tudo bem, não conto não, porque ética médica, meu irmão. Ética médica, eu estou fazendo um ato médico, meu irmão. Fica tranquilo. Né? Eu posso te processar. Eu falei, coisa das mãos. Então, a gente fica preocupado realmente porque entra essa parte de sigilo, né? E a gente tem que respeitar realmente. Então, a gente está trabalhando por trás dos bastidores, né? Os irmãos não sabem às vezes. Mas não, você atendeu, eu atendi, mas você quem foi que atendi, não, da família. Então, eu dizia mais ou menos que tinha atendido. Mas essa experiência foi, para mim, foi marcante. Alguns presenciais, né? Mas a maioria foi por telemedicina. E aí o que eu fiz? Acabei cancelando através das suas aulas, quando eu assisti sobre as plataformas de eletrônico, opa, é a minha aqui, foi citada, lógico, questão de ética. Aí, mas tem essa aqui que parece muito boa. Eu grupo disse aí, algumas aí, fui pesquisando, acabei achando uma realmente excelente para mim, perfeita, videoconferência, criptografado. Eu falei, poxa, é essa. E o pessoal da parte técnica, né, do suporte técnico, foi nota 10. Não foi, infelizmente, o que eu tinha
que foi um pouquinho deplorável. Tudo bem para outra coisa. Então, eu senti firmeza nessa plataforma, esse prontuário eletrônico de telemedicina, né? Então, uma plataforma digital excelente, e para mim foi uma experiência tremenda, né? Que isso é muito importante, né, doutor Rubens? Você está falando da plataforma, que seria a plataforma de prontuário eletrônico com ferramenta de videochamada integrada, e, além disso, também tem até a possibilidade do médico e o paciente trocarem arquivos dentro da plataforma, exames, né, receber os exames, e a segurança das informações, porque a gente tem hoje a questão da LGPD, mas para nós, médicos, isso já vinha, né, a gente sempre teve essa questão do sigilo, até dentro dos parentes e familiares, né, e você comentou aí que você atendeu. E, além disso, né, doutor Rubens, vamos pensar na questão do uso da telemedicina, que você comentou que atendeu alguns familiares e parentes, né, que provavelmente moram longe de você, né, e também com essa questão que a gente estava vivendo, que eles nem poderiam mesmo, né, ficar, às vezes, circulando ou indo em locais onde haveria aglomeração de pessoas. Então, a telemedicina foi uma ferramenta, né, ainda, porque não acabou o problema, né, o problema só diminuiu, mas é uma ferramenta fundamental. E vamos ser realistas, né? Tivemos esse problema agora, 2020, 2021 mais forte, mas ele continua e outros problemas virão, né? Não quero ser o trombeteiro do apocalipse, né? Mas já tem aí outros vírus aí emergentes e isso vai ser uma coisa muito recorrente. E o uso da telemedicina vai nos apoiar para continuar dando atendimento aos pacientes, acompanhando eles. E, às vezes, alguns colegas criticam, né? Mas não tem exame físico. Não tem exame físico em parte. Uma videochamada, você consegue ver algumas coisas, orientar o paciente, e, claro, o que você acha fundamental que ficou faltando, é melhor o paciente ter uma orientação do médico do que ele se automedicar, ficar esperando em casa até piorar, né? Então, assim, o médico dá a primeira orientação para ele, até ele buscar um serviço presencial, então. Se o médico identificar, olha, isso aqui, eu preciso, sem dúvida, eu preciso de um exame, eu preciso que palpe o teu abdômen, né? Então, você vai procurar um médico hoje, né? Assim, não, isso aí não é tão urgente. Pela anamnese você consegue ver, pelo estado geral do paciente também. Não, isso não é urgente, pode ir amanhã, pode ir durante a semana, né? Então, a telemedicina não veio substituir a medicina tradicional, ela veio somar, ela é força para somar, né? Para os pacientes terem mais acesso aos médicos, para os médicos também poderem levar o seu trabalho mais adiante ou mais longe também, isso é muito importante. Doutor Rubens, eu quero saudar aqui também algumas pessoas que estão aqui também, nos acompanhando, especiais, o Bonerges Garro, ele também foi aluno do CMRJ, tá? Bonerges, depois põe um ano que você foi aluno do Colégio Militar aí, por favor. Né? Ele comenta aqui que a telemedicina já é uma realidade também, legal, Bonerges. José Asdrubal também está acompanhando, coronel da Reserva do Exército também, aqui, né? Vamos lá. Keila Leão também acompanhando, obrigado, Keila, Rodrigo Fernandes, Wagner, Wellington, muito bom, muito obrigado, pessoal. Continue aí conosco, tá? E, doutor Rubens, você já pincelou aí algumas coisas, né? Como foi esse início da medicina. Você praticamente é um médico de família mesmo, né? Da tua família, né? São também bastante gente, né? Eu sou especialista em medicina de família, mas a minha família é pequena, né? A tua é bem grande, né? E, doutor Rubens, você comentou, né, que me conheceu através dos materiais no YouTube, né, e tudo mais. E assim, né, você falou um pouco da adaptação, né, em relação à consulta sem ali o exame físico tradicional, como a gente está acostumado, né, a importância da anamnese, né, e também desse modelo do consultório híbrido, né, que você gosta muito, né, de poder mesclar, né, uma consulta, um retorno online, né, e como você tem visto também a aceitação dos seus pacientes em relação ao uso da telemedicina? Eu esqueci uma coisa que também me deu muita coragem, é lógico, praticamente há 30 anos atrás, no Rio de Janeiro, eu até te mostrei, eu cheguei a fazer entre aspas, uma telemedicina para um colega meu, paciente dele, crônico, internado, então eu fazia o home care, naquela época já tinha o home care, então Sim. atendia o paciente dele, ele falou, Rubens, olha, precisa fazer um eletrocardiograma. Fazia o eletrocardiograma, chegava a cortar, colar no papel A4 e eu mandava por fax para o colega. Então,
o colega já recebia no consultório por fax para ele. Então, eu cheguei a fazer um trabalho junto com esse colega. Reumatologia, bom, muito conceituado. Então, aí eu fiz uma parceria. Então, começar a atender os pacientes de crônico, alguns, né? Então, peguei essa experiência. Então, é interessante, quer dizer, antes de ir para o sol, aí eu guardo meu fax até hoje com carinho, né? E funciona ainda. Porque o pessoal usa fax. Eu vou aqui, se procurar no Google, o FBI americano e vários departamentos usam ainda o fax. São as 500. Mas depois eu quero uma foto desse fax aí, doutor Rubens. Tá certo. Aí o que acontece? Rubens, você comentou, né, do eletrocardiograma. A cardiologia foi a pioneira no uso da telemedicina no Brasil, com o uso do eletrocardiograma à distância, né? Isso, verdade. Isso mesmo. Mas o que me dá, no caso, o exame físico do paciente, quando eu faço atendimento, eu tenho o privilégio, por exemplo, de, quando com esse paciente, o exame físico está um pouquinho, assim, duvidoso, entre aspas, precisa ir mais a fundo. O que eu faço? Eu peço exames complementares. O senhor faz aquele exame na esteira? Faço. Dá para pedir para mim, então eu faço muito de checar o pessoal que vai passar de praticamente atividade física, um esporte, né? Então, somente é época pandemia e agora, atualmente, eles pedem. O que eu faço? Encaminho para a clínica onde eu trabalho. Então, eles vão lá, ou particular, e às vezes eu tenho até convênio já. Eu atendo o convênio dele lá na clínica. Então, eu já faço o teste de já faço exame físico na esteira com ele. Eu ausculto. A ergometria tem que ser prático, mas auscultar o pulmão, mais o coração, pressão arterial direto, e bota o paciente para ir para a esteira, né? Então, isso aí é importantíssimo. Então, para mim, dá uma segurança tremenda. E aí eu vejo como se fez arritmia cardíaca ou não, se fez isquemia do miocárdio durante o esforço ou na recuperação, né? Todas essas informações são tudo importantes para mim, né? E o bom, no dia que eu faço o teste completo, tem um colega que faz ecocardiograma. Então, quando tem um suspeito de alguma patologia cardíaca, uma isquemia, da parede inferior, ou sugere alguma coisa, ou não escuta, às vezes, um sopro no foco aórtico, ou estenose de válvula aórtica, ou um prolapso, ou um prolapso de válvula mitral, ou um prolapso de válvula tricúspide, eu já falo para a colega. E a colega, Rubens, olha, você errou. Ah, que bom, menos mal. Você acertou. Ah, que feliz. Mas nem sempre a gente acerta. Mas eu, quando o meu estudo, às vezes acerto. Então, a colega me ajuda muito nesse ponto. Então, eu tenho esse intercâmbio com ela. Então, para mim, é um aprendizado tremendo. Então, eu sou privilegiado, não posso nem reclamar, né? Então, o paciente já faz o eletro, eu faço o eletro já em repouso, em pé. Então, vejo toda a alteração cardíaca dele, a pressão arterial dele, se sobe ou não durante o esforço, faz hipertensão reativa ao esforço. Então, isso aí, tudo para mim é um subsídio, informações importantíssimas para mim. E depois eu faço um print, e aí eu boto um prontuário, complemento isso. Então para mim também facilita também, né, nessa parte. Certo. E hoje a gente cada vez mais vai ter equipamentos que vão transmitir informações e sinais, né, que a gente coleta do exame físico à distância. Já existe um estetoscópio eletrônico digital que transmite o som à distância, né? O paciente vai ligar no celular dele, né? Já existe um kit, né, de telemedicina. Claro que não é uma coisa popular, né? Mas daqui a pouco vai se tornando mais frequente, popular, e aí um paciente crônico, né? O Dr. Rubens deve ter vários pacientes que são crônicos, né? Aí o paciente vai ter um kit daquele na casa dele, ou, por exemplo, numa casa de saúde, de repouso, né, da terceira idade, né? Aí tem um técnico de enfermagem que vai ajudar também, e vai ter sempre um acesso facilitado ao médico através da telemedicina, né? Então, são muitas opções. E a cardiologia é a pioneira, tanto que a cardiologia, a SBC, né, Associação Brasileira, Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela já soltou uma diretriz sobre telemedicina em 2019, antes de 2020 até, né? Isso mesmo, foi. Isso mesmo. Né? E interessante que os pacientes, por exemplo,
no caso, quando eu faço a consulta e o exame físico, eu peço assim para eles, até aparelho, eu já adianto para eles, ó, se tem aparelho digital de pressão? Tenho. Tem oxímetro digital? Tenho. Então, quando já tenho aquele kit, o checklist, né, que eu mando para eles, que vocês me ajudaram muito, é excelente, envio antes da consulta, e eles já sabem, já, ó, doutor, está aqui meu aparelho de pressão, ó, está aqui o oxímetro de pulso digital. Então, já facilita. Ele coloca o aparelho, mostra para mim, dá para ver direitinho, né? A imagem de resolução hoje está excelente, né? Nem se compara com quando eu aprendi cardiograma há 20, 30 anos atrás, sei lá. Então, a imagem de resolução hoje é espetacular, né? Então, ele mostra para ver direitinho a pressão, a frequência cardíaca, ver a saturação de oxigênio. Quer dizer, isso para mim já adianta muito para mim já. Até o exame físico, propriamente dito, né? Que no fundo, só faltou botar o esteto realmente para auscultar ele, só. Então, a tecnologia, a tendência é essa. Eu sempre vendo essas novidades, coloca no dedo, o paciente toca, no tablet já vê o traçado do eletrocardiograma, vê se está com arritmia ou não, dá para a gente ver isso ao vivo, por telemedicina. Então, lógico, Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, mas acho que brevemente já tem no Brasil, lógico, ainda um pouco elitizado, um pouquinho, mas eu creio que depois, com o tempo, é questão só de tempo, só e paciência que vai aparecer isso aí. E para mim, a telemedicina não tem mais retorno. Ela agora é avançada, né? Na minha concepção agora. Tanto que saiu uma resolução do Conselho Federal de Medicina também sobre a telemedicina, né? Então, ela já está, né, regulamentada. A gente tem uma lei que também está encaminhada, né? Já passou na Câmara de Deputados. E é isso. E outra coisa interessante, né, doutor Rubens, é que as coisas vão evoluindo e sempre o pessoal tem medo do novo, né? Mas a gente não pode ter. Tem que observar e estudar o que é novo, e quando a gente estuda, a gente perde os preconceitos, né? E medos e obstáculos. Doutor Rubens, eu vou só aproveitar aqui, né? Isso também me ajuda, às vezes, a responder algumas coisas aqui. O pessoal está mandando perguntas, tá? Cristiano Ramos, né? Ele pergunta por onde começar na telemedicina, plataformas, como cobrar, né? Então, Cristiano, rapidamente, né? No dia 30 de maio, agora 31 de maio, 30 de maio, né? Lá no link da bio do Instagram e depois na descrição desse vídeo a gente vai ter um workshop que a gente vai falar sobre vários temas que estão aqui na sua pergunta, tá? Mas de forma breve, né? É muito importante você se capacitar, tá? Procurar plataformas com prontuário eletrônico integrado com videochamada. E em relação a como cobrar, agora vamos falar da questão do cobrar particular, porque planos de saúde são contratos, né? Mas no particular, eu entendo que você deve cobrar o mesmo valor que você cobra na sua consulta presencial, porque o seu trabalho, o serviço que você está prestando, a responsabilidade pelo ato médico, né, a sua dedicação ao paciente é a mesma. Na telemedicina é a mesma coisa, tá? Uma consulta de telemedicina é 1 hora, né? A anamnese tem que ser muito bem estruturada, você tem que dar feedback para o paciente para ver se ele te entendeu, se você entendeu o paciente, né? Então é importante que você mantenha, né, o teu valor do teu trabalho, né, do teu serviço médico o mesmo, na minha opinião. Eu não sei se o doutor Rubens concorda comigo. Concordo plenamente. Concordo plenamente. E muito obrigado, Cristiano, pela pergunta, né? E vem com a gente aí no workshop Telemedicina da Prática, tá? A gente vai falar muito mais sobre isso também lá, tá? O Renato, em termos de ferramentas tecnológicas para viabilizar a telemedicina, quais são as demandas da área, alguma sugestão para desenvolver o programa? Renato é desenvolvedor, né? Tá certo. Temos muitas ideias, né? Precisamos também do pessoal da TI, né? Mas eu acredito que cada vez mais a tecnologia embarcada nos celulares, né, vai ajudar muito a resolver os problemas relacionados ao exame físico, tá? Então essa é a minha dica, né? Vocês que estão aí desenvolvedor, procura conhecer questões do exame físico, né? Busque aí, né, uma consultoria de um médico, né, que faça aí telemedicina, que esteja nessa área para te ajudarem nisso aí, né? Eu mesmo dou consultoria aí para algumas empresas de tecnologia, tá? Então vem conosco, tá bom, Renato? E Keila, aí na medicina do trabalho, né? A doutora Keila aqui pergunta, como está a questão do uso da telemedicina?
que na medicina do trabalho há uma leve, vamos dizer assim, objeção na questão da emissão do ASO, tá? O atestado de saúde ocupacional, admissão, demissão, retorno ao trabalho e mudança de função, né? São esses pontos que na medicina do trabalho vocês emitem o ASO, né? Então, atestado médico pode ser dado por telemedicina, claro que o médico deve julgar a situação, né, para fazer o atestado de forma adequada. Mas o ASO tem essa limitação, por enquanto ainda não há uma questão pacífica, né, em relação ao ASO, tá? Por hora, a Associação Brasileira de Medicina do Trabalho, ela diz que não pode ser emitido ASO por telemedicina, tá? Mas você pode prestar toda a parte assistencial, né, da questão da medicina do trabalho, né, a parte de prevenção, telemonitoramento e tudo mais, pode ser feito, só não pode emitir o ASO por enquanto, né, mas eu creio que isso também vai ser resolvido em breve, tá? Doutor Rubens, também teve experiência na área de medicina do trabalho? Que você tem bastante experiência em várias áreas, né? Tenho. Chegou a fazer alguma coisa? Algumas vezes Algum? fiz. Certo. Acho que nas Forças Armadas também tem algumas coisas diferentes, que é medicina do trabalho, mas aí é dentro interno, né? Aí já Isso. não deve Foi ter mais ASO, né? na parte interna. Isso. Aham, tá certo. Então, tá certo. Nossa, doutor Rubens, é muito legal aqui, né? A nossa conversa, o pessoal está acompanhando aqui. E doutor Rubens, eu queria perguntar uma coisa para você que me veio de curiosidade também, né? Que você serviu, né, na Força de Paz da ONU, em Angola, no Haiti também não, só Angola. Eu fui pela presidência preparar lá a, Ah, a comitiva presencial, né? Fiquei em torno de 20 ah, dias, 20 dias. E Angola, 6 meses. 6 meses. Como é a Marinha, foram com o navio Hospital da Marinha. A gente acabou indo de avião da FAB mesmo, levando o nosso grupo. Ah, A gente foi ah, renovar a nova, chama a Advanced Dress Station. Então, a gente atendia tanto os observadores de paz da ONU e tem a parte humanitária. Então, chega a atender uhum, 12 ONGs. Então, uhum, UNICEF, Save the Children, que era inglesa, NRA, que era uma desminagem, tinha muitas minas, né? Então, tinha uma Holy Trust, que era inglesa. Então, eu atendia todo esse pessoal. E tinha uma francesa, que tem uma expressão boa, que como a ONU é obrigada a falar francês, inglês também, né? Então, ah, às vezes o francês procurava para atendimento, eu falava, não sei francês não, só sei inglês. Então, ele tinha que se virar, mas ele sabia inglês. Então, foi uma experiência boa, e essa é atendimento dessas ONGs também, né? uhum, E foi gratificante. E atendi também um hospital bem simples, humilde, perto da cidade onde eu fiquei, chamava Uambo, ou Cidade Nova Lisboa, que para a gente estar destruída, né? Então, tinha o nosso acampamento. Então, a gente fazia essa parte humanitária. E eu chegava a atender uhum. paciente, começava às 8 horas da manhã e chegava a terminar às 5, 6 horas da tarde direto. Só tinha 1 hora, 2 horas de almoço. Então, eu atendia Ah, assim direto. Então, eu peguei uma experiência muito boa. E sem contar a evacuação aeromédica, que fazia com os pacientes que pegavam malária, tinha malária cerebral, e tinha que fazer uhum, evacuação de helicóptero, até soviético, russo, para Luanda, capital, né? Tinha um hospital uhum. de base, que é um hospital da Romênia, tinha vários CTIs, né? Então, é pacientes mais graves, né? Então, é uma Sim. experiência tremenda, muito boa. É, e pensando lá no passado, lá, né, nessa experiência, né, se tivesse, né, ou até se fazia, né, de forma diferente, né, não com os recursos tecnológicos de hoje, mas a telemedicina, não seria possível fazer o uso dela naquelas situações de emergência e gravidade, né, calamidade? Fazia uma telemedicina que era interessante. Eu era responsável Uhum, pela enfermaria, eram 10 leitos, então chegava os pacientes, tanto na emergência para a gente, lógico, tinha eu, um colega ortopedista, anestesista, né? Então, cirurgião. Então, caso de emergência, o paciente precisava na mina, arrebentava a perna, né? E voava, né? Cortava, amputava a perna. Às vezes. Então, a gente sempre tinha essa parte de emergência e a parte ambulatorial. E a enfermaria
eu quando internava, a maioria era com malária e alguns pacientes, infelizmente, com AIDS, né? Então, a gente internava e às vezes tinha que repatriar, né? Então, alguns pacientes que eu tinha que fazer relatório, todos os pacientes que internava e dava alta, eu tinha que botar um relatório em inglês. E eu mandava para o chefe meu, responsável, que é um coronel da Romênia, médico, conceituado, e eu mandava diretamente para ele, e tudo por via fax. E aí entrava a fonia, e por via satélite, usava via satélite com ele, conversava com ele. Então, no fundo, era uma telemedicina, um pouquinho arcaica, entre aspas, né? Mas eu passava as informações todo do paciente. Agora, quando tinha um atendimento ambulatorial preocupante, e aí também tinha, às vezes, comunicava para ele, mas era mais pacientes internados, né? Ou pacientes graves, que aí a gente já comunicava de urgência, olha, prepara aí a ambulância no aeroporto de Luanda, capital, porque está chegando um paciente gravíssimo para vocês com malária cerebral ou com amputação de perna, né? Então, aí ele já estava com a equipe pronta para socorrer um colega nosso brasileiro para dar suporte, que trabalhava muito bem nessa área, né? Certo. De traumatologia. Então, é que assim, hoje, né, as pessoas de 2020 para cá, veio com força o tema telemedicina, por causa da questão que a gente estava vivendo. E muitas vezes eu vejo, né, colegas que têm essas restrições, objeções. Eu também já tive. Eu sou professor de semiologia, né, de uma universidade pública, da Universidade Federal da Fronteira Sul, e de uma universidade particular. E eu também, né, tinha objeções. Mas veja bem, né, estou vendo alguns colegas aqui comentando e tal. Não existe, às vezes, uma situação ideal, né, para o atendimento de algumas situações. A gente está acostumado com a realidade e talvez a gente fica muito preocupado na proteção do médico como profissional e às vezes você restringe o acesso do paciente ao profissional de saúde, seja presencial, às vezes, e até pela distância. Tem países na África que tem pouquíssimos médicos, né? Que tem uma população grande e tem poucos médicos e especialistas em... A Alexa está na área aí. Alexa me lembrando. Inteligência artificial. Alexa é outra revolução, né? Então, assim, alguns países, especialmente na África, têm dificuldade de acesso a especialistas, eles só têm clínicos, né? Outro dia eu vi uma matéria de uma mulher que teve uma gestação múltipla no Mali, ela teve que ir para o Marrocos para poder ter o parto dela, porque no Mali não tinha condição de fazer uma cesárea de uma gestação múltipla, num país, um país inteiro, né? Então tem milhões de pessoas morando naquele país. E agora trazendo também para a nossa realidade do Brasil, interior, né? Interior do Amazonas, né? O Dr. Rubens deve ter feito missão lá várias vezes, né? Tribos isoladas, né? Também não tem acesso, às vezes, a um especialista focal. E isso que você contou ali da enfermaria e tal, é uma telemedicina e a modalidade de teleinterconsulta, né? Então, aqui alguns colegas às vezes, mas não tem exame físico e não sei o quê, tal, mas não é telemedicina, não é só a teleconsulta. A gente tem a teleorientação, telemonitoramento de pacientes, o telediagnóstico que começou a ser feito lá no final dos anos 90, com a questão do eletrocardiograma sendo enviado por fax para colegas à distância. Lembro, eu era estudante de medicina, lembro de críticas a isso também. Isso começou antes de uma resolução do Conselho Federal de Medicina, que foi em 2002, a resolução, foi a primeira resolução de telemedicina no Brasil, tá? E, assim, são novos tempos, né? Não estou dizendo que a telemedicina veio substituir a medicina tradicional, a gente tem que fazer exame físico, ela não substitui a consulta, né? Ela é um complemento, ela é uma ferramenta, tá? E aí a gente tem que pensar numa ferramenta como acesso também, né? Para o paciente ter acesso ao médico, porque muitas vezes os médicos reclamam, automedicou, né? Olha lá o risco que o paciente correu, tomou um medicamento errado, né? Ficou tomando anti-inflamatório durante semanas e aí teve uma úlcera, né? Perfurada no estômago, né? Mas será que o acesso do paciente ao médico está adequado? Né? A gente tem um sistema público de saúde enorme, gigantesco, tem suas necessidades. A saúde particular também não é muito acessível, né, para algumas pessoas. Então, acho que a telemedicina pode ajudar, né? Então, eu entendo, né, principalmente, eu gosto muito do modelo do consultório híbrido, né? Eu acho que na cardiologia é um modelo muito bom,
porque você tem pacientes crônicos, você pode fazer o telemonitoramento desses pacientes ao longo do tempo. Doutor Rubens, você quando entra com um medicamento, vamos pegar uma hipertensão, né, uma coisa mais simples, né? Quando você entra com um medicamento hipertensivo, não faz efeito no mesmo dia, né? Vai levar alguns dias para estabilizar a pressão do paciente. E aí você pode fazer um telemonitoramento, né? É uma questão interessante, né? E, então, eu gostei muito dessa história que você contou lá de Angola, para mostrar que você esteve em Angola em 97? 97. Então, Janeiro de 97 e fui embora em julho. 6 meses então, cravado. fazer umas contas aqui dá 20 e poucos anos, né? Isso aí. E a telemedicina tem a sua história muito ligada com a questão militar, né? Porque as primeiras experiências de telemedicina formais foram feitas no meio militar, nos Estados Unidos, o exército americano utilizou, né, a telemedicina, foi utilizada para a NASA também, monitoramento, né, dos astronautas, né? Então tem uma história muito ligada aí com a questão militar. Tá vindo mais perguntas aqui, né? Cristiano mandou algumas coisas sobre questão de atendimento, plataformas. Cristiano, vem conosco lá no workshop, a gente vai falar mais disso, tá? Cristina, se você sentiria vontade de fazer um risco cirúrgico para a medicina, eu acho que isso é uma questão muito peculiar também. Eu mesmo já fui procurado para fazer a avaliação de paciente que queria fazer uma prática esportiva de alto rendimento, né, atleta. E aí eu falei, olha, nesse ponto eu não me sinto seguro. Então, eu acho que a gente não sente seguro, tem que falar, não sente seguro para fazer, né? Não é obrigado, o médico não é obrigado a fazer algo que ele não concorde. Tá? Isso está previsto até na legislação e na resolução da telemedicina aí no Brasil, tá? Porque tem situação que a gente sente aquela necessidade, né, de botar a mão no paciente. E outra, né, doutor Rubens, você deve ter muitos colegas pelo Brasil todo, né? Tem vários colegas, Brasil, bastante colegas assim, e quando preciso de uma ajuda, né, irmão viaja, fica doente, eu já peço um socorro para os colegas. Mas, graças a Deus, tem um ciclo de amizade, graças a Deus. E então, porque eu vou em vários plenamente... países. Viajei, meu pai era de engenharia, né? Papai de engenharia, então rodamos vários estados, né? Rio, Minas, Recife, Fortaleza, Caicó, Rio Grande do Norte. Então, a gente acabando fazendo muita amizade, tem essa vantagem, né? Do filho de militar, né? Aí era profissional de engenharia, então, engenheiro, construção de pontes e etc. Né? Então, a gente vai criando um ciclo de amizade muito boa. E aí, numa dessas, se você está atendendo um paciente, às vezes, que precisou, né, entrou em contato, né, à distância, e você identificou uma situação que precisa de um médico, você pode estar fazendo encaminhamento para um colega que você tenha, né, conhecimento que é da mesma cidade daquele paciente, né? Isso é uma maneira, uma teleinterconsulta, você pode pedir para o colega atender o paciente e você, né, o especialista focal, na mesma chamada, né, no mesmo momento, orientando o exame físico. E o colega ali, eu fiz ausculta, é um sopro e tal, né, o cardiologista do outro lado ali, à distância, pode estar orientando. Então, assim, não é a gente ficar amarrado, tá, pessoal? A gente tem que ser colaborativo também, né? Os médicos precisam colaborar mais uns com os outros, né? Para o benefício do paciente no final, né? Então, obrigado aí pelas perguntas, obrigado, Cristina, Claire, Wellington, Martins, Cristiano, né? E como o Dr. Rubens, né? Dr. Rubens, você, não vou pedir a tua idade aqui, né? Estou caminhando com 64 já, caminhando com 64. 64? Né? 64. Isso que eu acho muito interessante também, né, doutor Rubens? Tem você que participa do nosso curso, né? 64, temos mais uma aluna que tem 67, se eu não me engano, né? Uma geração de médicos muito experientes, né? Isso, primeiro, né, me deixa muito lisonjeado, tá? Pela confiança que vocês tiveram, interesse no nosso material, né? Isso aí, né? Não tenho nem como falar de direito, eu até me emociono quando vejo pessoas como você, assim, acompanhando o meu trabalho e o trabalho da nossa equipe, né? E então, assim, mas o que mais me deixa animado, assim, é ver que vocês têm uma visão muito mais aberta, às vezes, do que muitos colegas mais novos, né? Para essa inovação, né?
e perceber que é um caminho que é o futuro, é o presente, né? É inexorável, né? Então, quando você falou daquele menino lá que você atendeu, né? Que ele é um jovem, né? Estava angustiado, ansioso, né? Com a questão aí, né? Do vírus da... Como é que é? O O vírus... vírus Como das é que se chama? trevas. O vírus Vírus das das trevas. trevas. Né? Gerou muita ansiedade, muito medo, Isso. né? E a telemedicina pode ajudar, né? A diminuir as angústias e ansiedades até o momento que o paciente possa ir até o médico presencialmente, né? Então, eu vejo assim, né? É positivo, eu acho que é somar, né? Agora, doutor Rubens, e quanto tempo, assim, né, de você, por exemplo, você iniciou, né, o curso, né, começou a aplicar, viu as aulas ali, e quanto tempo você começou já, depois de ver as aulas ali, começou a atender, né, de uma maneira um pouquinho diferente, que você falou que antes estava meio improvisado, né? Isso. Você levou quanto tempo ali para ver as aulas e começar a atender? Ó, o curso comecei início de janeiro barra fevereiro, né, o workshop, as aulas, foram bastante aulas, e valeu a pena, até faço uma revisão de vez em quando, que é importante, é interessante, e eu cheguei a atender, assim, por enquanto, sem ser da família, eu atendo, assim, pela minha pronto eletrônico, com videoconferência, eu vejo, assim, a maioria das minhas familiares é cortesia, né? Cortesia. E só que já teve gente da família que até depositou dinheiro na minha conta. Fiquei contente, Opa, que bom, porque né? eu acho que isso é importantíssimo. Esse aí é uns 500, eu acho, da parte do nosso honorário médico, que Que isso é é importante. justo. Que como eu tenho várias na minha família, advogadas na minha família, né, sobrinhas e enteado, o honorário advocatício. Por que nós não temos um horário médico decente, eu acho? Então, acho que isso é importante. E aí depositaram, descobri quanto eu estava cobrando, e depositaram, eu fiquei feliz, né? Então, cheguei depois a atender mais 3 pacientes particulares, né? Então, aos Uhum. pouquinhos, estou começando. Aí, engatei um curso e já terminei, graças a Deus, de SINB pós SARS-CoV-2, né? Vamos dizer outra coisa. Sim. Então, assim, pós vírus das trevas. Então, Faz vírus é das muito trevas. interessante. Já começou já a aparecer paciente da clínica, no trabalho. Doutor, eu vi o senhor na internet, eu sou. Sim, sim. Tô... E a gente vai engateando e vai indo com calma, que realmente é delicado, tem que estar muito, realmente. Então, é uma experiência muito boa. Eu gostaria de lembrar assim, para os colegas, honorário médico vem do latim, remete Hum, à honra e o prêmio. hum, Então, nossa. isso está no nosso código de ética médica, que eu adoro, porque como fui responsável técnico de 8 anos de uma clínica, eu apaguei muitos incêndios nessa clínica, por sinal, Uhum, valeu a experiência, então eu tinha que ler 2 a 3 vezes o código de ética médica. Então, no código de ética médica, capítulo 8, no artigo 86 e 87, fala sobre a remuneração, isso é, sobre o honorário médico. Então, eu acho que é uhum. importantíssimo. A gente tem que se valorizar. E realmente, infelizmente, eu vi muitos colegas se desvalorizarem na clínica e eu chegar a conversar com os colegas, né? Então, acho que isso aí é importantíssimo, isso aí. Sim. Nossa, eu gostei muito que você falou ali da etimologia da palavra, né, honorário médico, né? Eu sempre, quando começo uma aula, eu gosto de começar pela etimologia da palavra, né? Minhas aulas de semiologia, eu começo lá. Semiologia vem do grego, aí eu ponho escrito em grego, né? Aí eu falo para os alunos, leiam aqui. Aí eles, mas está em grego, professor. Eu falei, claro, está escrito semiologia, em grego, né? E aí eu falo, né, logos, né, conhecimento, estudo, né, sêmio, sinais, né, estudo dos sinais, né, e aí começa por aí. Eu gostei muito dessa tua fala aí sobre o honorário. E sabe uma outra coisa? A gente tem essa muita dificuldade, né, passa por aquela questão, medicina, sacerdócio, não é sacerdócio, não tem rota de pobreza, gente. É uma profissão social, é importante, não é uma profissão mercantilista, a gente não deve fazer da profissão algo mercantil, ela tem que ser justamente remunerada pelo seu serviço prestado, até porque com o valor que você recebe pelo seu serviço prestado, os seus honorários,
você vai buscar uma parte desses honorários, você vai utilizar para se capacitar, para fazer cursos, se atualizar, continuar estudando e continuar investindo na sua formação médica para melhor atender as pessoas. Então, um médico que não tem os seus honorários adequados, ele vai se tornando um médico que não estuda, porque não tem tempo, porque não tem tempo para ele, para a família, não tem tempo para se dedicar, não tem tempo para se dedicar ao paciente, né? Então, muitas queixas a gente vê, né, de pacientes falar, mas o médico me atendeu muito rápido, não sei o quê. Aí vai lá olhar o honorário dele, né? Então, isso influencia no atendimento, tá? E aí é mais uma questão. Eu entendo a telemedicina como uma ferramenta da medicina, então o atendimento deve ser, sim, o seu honorário também justo. E falando de honorário, doutor Rubens, vou fazer mais uma puxada aqui desse assunto, porque essa questão, né, que a gente às vezes, faz um favorzinho, não sei o quê, né? Só que isso não é bom para nenhuma das partes, porque às vezes eu, como médico, às vezes eu vou e procuro um atendimento de um colega, e o colega, não, não sei o quê, né, médico é médico, não vamos, né, cobrar e tal, mas aí depois, sabe o que me gera? Às vezes me gera um pouco de, às vezes, vergonha de procurar o colega de novo, porque ele não me cobrou, eu não quero incomodar ele, né? Eu tô com uma dúvida aqui, será que esse é o meu problema? Porque médico gosta de se automedicar, né? A gente tá falando de não é bom se automedicar, mas médico é um problema, né? Acha que pode se automedicar e tal, isso também é um problema até de esmeraldite, né, que a gente chama, né? Então, assim, uma vez que eu vou lá e pago por um serviço, aí eu entendo que, poxa, eu paguei pelo serviço, eu tenho direito a um retorno, né? Eu tenho uma dúvida, vou procurar aquele profissional novamente para resolver a minha dúvida. Porque se o colega me fez esse favor, às vezes eu fico até constrangido de pedir a ele alguma coisa, né? Então, eu acho que isso também passa também pelos pacientes, por tudo. Então, é justo, né? E fica melhor depois para todo mundo, porque, olha, eu estou prestando um serviço, eu tenho responsabilidade por isso, você me procura se precisar novamente, né? E assim por diante, né? Então, é muito importante, né, essa questão dos honorários, como você falou, né? É honra, né? E, como é que é? Honorário é honra Honra e e prêmio. prêmio. Honra e prêmio. Muito bom. Muito obrigado, doutor Rubens, por essa aula aí que o senhor deu, né? E, doutor Rubens, você acha, como você enxerga também a questão da telemedicina agora que ela foi oficialmente regulamentada no Brasil com a resolução do Conselho Federal de Medicina e a lei, né, Lei 1998/20, que agora está transitando no Senado Federal? Eu agora sinto com mais tranquilidade, mais confiança, segurança de exercer a telemedicina. Depois que veio, eu fiquei muito empolgado e eu estou acompanhando aqui, né, no possível aqui em Brasília, né. Então, para mim foi um sombra e água fresca, né. Foi assim uma tranquilidade, me deu muita segurança, né. Então isso aí eu acho que foi fundamental, e a tendência eu acho que agora é ir para frente e tocar a bola para frente e fazer o gol lá, né, no Senado, se Deus permitir. Não, sim, vai estar tudo encaminhado, né? Até a gente já tem a resolução do Conselho Federal de Medicina, né, que saiu foi publicada no Diário Oficial da União no dia 5 de maio de 2022, tá, pessoal? Então, fiquem mais tranquilos e até busquem, quem ainda não viu a resolução, busca lá no Google, bem fácil, né? CFM, Resolução Telemedicina, tá? Claro que tem a resolução lá de 2002, né? Mas agora temos uma de 2020, tá? Teve uma que foi em 2018, mas foi revogada, teve vida curta, né? E aí agora temos a de 2020. E ela tem vários pontos interessantes, tá? Hoje a live não é sobre a resolução, eu já fiz um material sobre ela, busca aqui no nosso canal no YouTube, que foi feito, se não me engano, bem perto do dia 5, foi no dia 6 de maio ali, a gente fez uma live com uma advogada, né, especialista em direito médico, a doutora Camila, e foi muito legal conversar com ela os aspectos aí sobre a resolução, né? Gente, nossa, doutor Ruz, muito legal o papo aqui contigo, obrigado pela participação aí do pessoal todo aí que
ficou bem curioso aí sobre a questão aí, né, do uso da telemedicina, da cardiologia, e também um pouco da tua história aí, doutor Rubens, tá? Eu já vou deixar um convite aqui para no futuro a gente fazer uma live sobre a sua experiência lá de médico militar, né, em Angola também. E se encontrar as minhas viagens em navios, que tive que passar por uns apertos, e também fiz uma telemedicina, evacuação aeromédica com um helicóptero, né, em alto mar, e levando paciente grave, acidentado, do navio para a terra, né? E aí também entrou um pouco de telemedicina também. Aí são outros 500. Isso é interessante, porque, como eu falei, veio a palavra agora e as pessoas, né? Mas telemedicina já era feita há muito tempo, só que as pessoas nem percebiam o que estavam fazendo, de certa maneira, né? E como a telemedicina pode ajudar muito nas situações assim de calamidade pública, né? De emergência de saúde pública que a gente viveu, de áreas, né? Do país que tem a limitação de médicos, países inteiros que não têm médicos suficiente para sua população, né? A realidade de vários países aí, né? A gente às vezes fica muito aqui no nosso mundo aqui e não vê, às vezes fora como é que tá, né? Então, o Brasil tem problemas, mas ainda assim, se a gente olhar, oitava economia do mundo, né? Temos aí bastante coisas boas, né? E alguns probleminhas para corrigir, mas comparado com alguns países que o Dr. Rubens conheceu bastante aí do mundo, a gente está numa posição muito melhor, né? E aí também, quem está melhor pode ajudar quem está pior, né? E eu acho que a gente pode contribuir bastante, né? É isso aí, doutor Rubens. Muito obrigado. Eu deixo aí, se o senhor quiser deixar uma mensagem aí final para o pessoal. Eu gosto assim de uma frase aqui. Primeiro, é um incentivo para os colegas, todos os colegas novos que estão iniciando, e os colegas da terceira idade. Tem colega que acha que é um monstro, bicho-papão. Pega, tem professor de internet, chama, tira dúvida. A gente tem que ser humilde, até que eu posso, não posso, chama, pega experiência. Tem gente que ensina pessoas a manejar o computador, o notebook, os aplicativos, né? Então, acho que para os colegas de terceira idade, nunca é tarde. Sempre estamos aprendendo. E uma frase, para encerrar aqui, eu acho espetacular, do Walt Disney. Eu gosto do impossível porque lá a concorrência é menor. Então, eu acho isso aí um espetáculo, realmente. O Walt Disney foi feliz nessa frase. E a gente vai procurando e vai descobrindo criatividade, descobrindo novos caminhos e tocando para frente. Eu vou puxar mais uma coisinha, né? Porque eu gosto muito de conversar contigo, né, doutor Rubens? A gente já teve umas oportunidades de bater papo, a gente troca mensagem, né? Do dia a dia, na semana aí, né? E assim, doutor Rubens, você acha que, de alguma maneira, né, a telemedicina, a questão de também entrar num curso com outros médicos que também estão fazendo, dá um gás, assim, diferente, dá uma estimulada? Houve uma mudança para você? Tipo, te deu um ânimo? Sim, se deu ânimo. Que bom. Deu um gás para mim, fiquei altamente motivado, empolgado. A motivação move montanhas, né? Então, a motivação, fiquei muito empolgado com o grupo, entro, e eu procuro não perder nenhuma live, no possível, né? Então, eu vejo que você está sempre com a gente. Olha, nota 10, eu aprendi muito contigo, tua experiência, tá, como professor. Eu faço questão, eu sei, fui um pouquinho professor, mas eu ser um eterno professor aí, dando aula para garotados, médicos, quer dizer, estão se formando ainda. Então, isso é importantíssimo, lógico. A beira do leito, vendo paciente à beira do leito, isso é importante. E depois, lógico, aí vem o avanço da tecnologia. Então, acho que é gratificante, um prazer, um privilégio estar nessa live e espero, se Deus me estar em outras também. Tá, ok? Tá certo, doutor Rubens. Bom sempre tocar experiências contigo e sempre triplo coração fez para tirar minhas dúvidas, meus apertos que eu passei na plataforma. Não é o Chrome é outro tipo de navegador diferente. Navegador. A gente vai aprendendo a manejar as coisas. Então, isso aí são detalhes, mas valeu a experiência e está valendo cada vez mais. Muito obrigado mesmo. Legal, legal. É isso aí. Aqui o
José Asdrubal, por acaso, né? Um nome parecido com o meu, né? Será que não é meu pai? Excelente, conhecimento é a única carga que não tem peso, verdade, isso aí. Ele que também serviu aí nas nossas Forças Armadas, né? Engenheiro militar também. E também, né, temos mais uma coisa em comum, né, Rose? Moramos em Itajubá, em épocas diferentes, né? Verdade, verdade. Cidade maravilhosa lá de Minas Gerais, povo muito querido, né? Passei minha adolescência lá e fui muito feliz lá, né? Bacana. E isso aí. Então, pessoal, muito obrigado, doutor Rubens, mais uma vez, de coração. Obrigado pela tua consideração, amizade, né? À distância, mas já consideramos essa amizade. Também quero agradecer aqui nos bastidores a Cristiane, que sempre está apoiando aqui nos bastidores também para que tudo aconteça, né? Ela que é uma, vamos dizer assim, a locomotiva aqui, a força motriz de tudo, e também, né, ela está dando o nosso apoio aqui nos bastidores. Então, agradecer muito a ela. E também aproveitar e convidar, né, você que é médico, né, e deseja utilizar a telemedicina na prática, com segurança e ampliar seus atendimentos, mesmo que está começando do zero, no dia 30 de maio, inicia o Workshop Telemedicina na Prática, um evento 100% online e gratuito. Clica aqui no link da bio, né, do Instagram, né, link da bio do Instagram é para cima, né, doutor Rubens? E a descrição do vídeo é aqui embaixo, né? Aqui vai ter um link também depois. E você pode se inscrever agora mesmo, né, para o Workshop Telemedicina na Prática, tá? Um workshop que vai ser um evento 100% online e gratuito, tá? Então, esperamos vocês lá, venham, né, para desbravar aí a telemedicina, porque está ainda no início no Brasil, né? E é muito bom a gente estar iniciando algo novo, com pessoas que também pensam também de maneira diferente, de mente aberta para a inovação, tá? Então, toda semana eu faço lives aqui no Instagram, no YouTube, e você pode enviar suas perguntas pelo direct, que a gente busca ali algumas perguntas para responder, ou no direct, ou, né, aqui nas lives, tá? E aí, compartilhe também esse vídeo com os colegas que possam estar interessados no tema e os outros vídeos do nosso canal, tá bom? Então, muito obrigado. Eu quero aqui só dar uma saudação aqui, então, o pessoal que está aqui agradecendo, tá? Vou projetar na tela aí para você ver também, né? Bonerges, agradece ele, que foi aluno do Colégio Militar ali também. Cristiane, muito obrigado. Eles compartilhando aí. Me ajudou muito. Wagner também, muito obrigado, Wagner, por acompanhar. A Lisbeth fala Itajubá, cidade fácil de ser amada. Esse é o mote lá da cidade, né? Isso aí, Itajubá, né? José Augusto Brito, obrigado, José Augusto, por acompanhar. Muito obrigado. E também outros que nos manifestaram aqui, que estão acompanhando, muito obrigado. E uma boa noite para vocês. Doutor Rubens, brigadão. Uma boa noite a todos aí, pessoal, os colegas, amigos aí. Um abração. Tá certo. Tchau, pessoal. Até.